Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que o conceito de saúde é bem mais abrangente que a simples ausência da doença. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje. A conversa do dia é sobre saúde mental. E o nosso convidado é o psicólogo clínico João Paulo do Prado Rodrigues. Ele é psicólogo clínico de orientação psicanalítica, membro do IEP, Instituto de Estudo Psicanalítico de Ribeirão Preto, membro também da equipe do CRASMA aqui de Araraquara, que é o Centro de Referência Ambulatorial da Saúde Mental do Adulto aqui da cidade de Araraquara. Seja muito bem-vindo, João Paulo. É uma alegria tê-lo conosco aqui nesse mês de janeiro, que também é janeiro branco, que é o mês de conscientização da saúde mental. E a gente vai falar de um assunto tão importante para o contexto, para o nosso momento. Agradeço eu, Priscila, o convite, a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que é uma das minhas paixões. Que coisa boa! E a gente poderia começar pelo começo mesmo, João Paulo, essa questão do que é a saúde mental. Porque muitas pessoas, às vezes a gente fala de saúde mental, já relacionam com doença mental, com transtorno mental. Existe aí também um preconceito. Cada vez mais a pandemia nos mostra e continua nos mostrando, né, a importância de cuidar das nossas emoções, equilibrar a harmonia, né, de todos os nossos sentimentos. Então conta um pouquinho pra gente o que é a saúde mental. Então, vamos pensar um pouco. Saúde mental, né? Você, na tua abertura, você coloca uma coisa muito importante, né? A saúde é muito mais do que ausência de doença. Eu vou tentar colocar alguns pontos que nos ajudam a pensar o que é saúde mental. Freud tem um texto belíssimo que se chama Dois Princípios que Regem o Funcionamento Mental. Esses dois princípios são o princípio do prazer e princípio de realidade. Claro que não dá para a gente ficar falando o tempo todo disso, mas se eu fosse fazer um resumão, eu diria que, de certa forma, saúde mental é de tudo o que, no princípio do prazer, são as coisas que eu quero, e no princípio da realidade são as coisas que eu posso. De certa forma, a saúde mental é de tudo que eu quero, o que eu posso. E isso coloca o ser humano numa situação de existência bastante complexa. Eu também colocaria que saúde mental é um tema que se refere diretamente à nossa crise existencial. Seres humanos, talvez uma das poucas espécies que habitam o planeta, que tem uma consciência da vida orgânica e de que essa vida orgânica aqui na Terra tem um tempo. Então a gente vive sabendo que existe morte, que essa vida tem um limite. Isso também coloca a gente diante de uma situação muito diferente. Provavelmente outros mamíferos, um cachorro, ele simplesmente vive. E parece que está feliz. Um dia ele fica doente e morre. A gente sabe que existe a morte e numa situação que a gente vive aí da pandemia, da Covid, de certa forma agudiza essas ideias, porque a morte parece que fica muito mais perto da gente. Embora existem outras tantas ameaças aí no cotidiano,
mas com certeza a pandemia mexeu muito com a saúde e a doença mental das pessoas. A pandemia foi um pouco a cereja do bolo, não foi, João Paulo? Que mostrou, talvez tenha deixado muito explícita essa questão da saúde mental, da importância, né? Porque o que aconteceu? As pessoas ansiosas, as pessoas depressivas, com algum tipo de questão, isso maximizou, né? Aumentou. Sim. Eu sou uma pessoa, se a pessoa é ansiosa, com a pandemia, a ansiedade ficou maior, se é depressiva, a depressão, né? Ganhou força. O fóbico ficou com fobias agudizadas, o ansioso ficou mais ansioso, o depressivo ficou mais depressivo, até o paranoico ficou mais paranoico. Com certeza, é uma ameaça real. No princípio da realidade, a Covid está aí. Sim. Né? E a gente vê as pessoas muito divididas, mas eu quero sair, eu quero encontrar, que é o princípio do prazer. Sim. E no princípio da realidade a gente tem que sair e encontrar com bastante parcimônia, com restrições, com cuidados. Né? Eu queria acrescentar, dentro da ideia de saúde mental, que saúde mental também é poder utilizar todos os recursos que eu possuo. Poder viver plenamente. Uma pessoa que consegue, ela sente que as capacidades dela, ela está conseguindo usá-las. No adoecimento mental, as pessoas ficam castradas numa linguagem psicanalítica. Elas começam a se boicotarem, elas começam a não utilizarem todos os recursos que elas têm. Então, eu acho que é uma ideia interessante para as pessoas pensarem. E claro que saúde mental não é só a gente pensar em sintomas de ansiedade, de depressão. Faz parte da saúde mental trabalho, você ser feliz no trabalho, porque a gente passa pelo menos 1/3 da nossa vida no trabalho. Você ser feliz na sua família, você ter um lazer, você ter atividade física, você ter condições de cuidar da sua saúde física e da saúde mental, para que todos os desejos seus você possa adequando a uma realidade de tudo aquilo que você quer, o que vai ser possível você fazer. Seria uma questão de equilibrar, de harmonizar todas as nossas funções. Por mais que a gente tenha problemas, sofrimentos, a gente tem recurso para lidar com as questões emocionais, físicas, que a vida demanda. Seria isso, João Paulo? Isso, porque vida é conflito. Sim. Se eu fosse citar um outro texto belíssimo do Freud, O Mal-Estar da Civilização, o mal-estar que Freud diz no texto que a civilização deixou para os seres humanos é o que ele chamava de neurose. Ele dizia que todos nós somos neuróticos. E ser neuróticos é conviver com uma certa insatisfação. Todos, sem exceção, têm algo para se queixar. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, do que essa pessoa se queixa? Ela não deveria se queixar de nada. Pode não lhe faltar nada material, mas sempre alguma queixa ela vai ter. Claro. Sempre alguma insatisfação ela vai ter. Porque os dois, se a gente voltar lá na ideia dos 2 princípios, sempre de tudo que eu quero, tem coisas que eu não posso. E saber lidar com essa questão dos 2 princípios de uma maneira equilibrada e harmônica é a grande questão da saúde mental. Sim. Sim. Certo? Sim. E depois aqui a gente vai conversar sobre esses recursos. Eu achei interessante quando você fala, a gente tem que ter recursos, né? O que são esses recursos? O que é ter recurso? O que é ter ferramenta para lidar com as questões, vamos dizer assim, da vida? Que recursos são esses, João Paulo? Eles são chamados muitas vezes na literatura científica e mesmo em outras literaturas até na romanceada, os recursos psíquicos. Houve uma época que ficou em moda se falar em inteligência emocional.
Mas né? na prática, o que seria uma pessoa inteligente emocionalmente? Que tipos de recursos ela tem? Ela é resignada? Ela sabe o que seriam esses valores? Eu acho que se você elencar a resignação, a paciência, se você elencar valores, se você elencar... Qual outra palavra que eu chamo para isso? Habilidades. Habilidades, capacidades humanas, da tolerância, da paciência. São essas as ferramentas que, na verdade, todos nós temos, né? Lembra de um quadro de humor que tinha o Saraiva? Mas nós temos ou a gente tolerância? Conquista? Nós temos ou a gente conquista, João Eu acho Paulo, que a gente nasce... essas virtudes? Eu acho que a gente nasce com um potencial para desenvolvê-las. Tá certo. Eu acho que a gente nasce com isso. Com esse potencial. E a gente vai desenvolvê-las ou não. Uns mais, outros menos. Lembra daquele quadro de humor do Saraiva, que ele não tinha tolerância para nada? Se ele estava no açougue, que carne o senhor quer? Sim. Claro que eu quero carne, eu estou no açougue. Ele não tinha tolerância para nada. Tolerância zero. Tolerância zero, né? A tolerância, a paciência, o saber que eu posso tentar amanhã de novo, saber que a frustração faz parte da vida, saber que a morte faz parte da vida, Claro. que eu preciso viver bem enquanto ela não vem. Claro. Né? Talvez se eu fosse dar uma outra visão mais romântica do que é saúde mental é poder sonhar. Sonhar é uma grande capacidade. Eu gosto muito de uma frase que eu estou com medo agora de esquecer por ansiedade, né? Do autor, e fica chato citar se eu não falar o autor, né? Mas qual frase? Manuel de Barros. Ah, Manuel de Barros, A minha ansiedade ótimo. não foi incapacitante. Não foi Parece incapacitante. que não, mas a gente fica ansioso também de estar aqui, né? Mas a frase é assim: a vida é um sonho mal sonhado para quem não viver, que de sonhar se vive. Olha, Manuel, né, de Barros, ele Sim. é ótimo, né? Eu gosto muito Porque dele. saúde mental é poder ter sonhos e saber que muitos deles a gente vai poder realizar e outros a gente vai ter que deixar no sonho. E não vamos deixar de viver por isso. É isso mesmo, João Paulo continua aqui com a gente. Agora a gente vai lá para a clínica, né? Do Cássio Ropelato, também psicólogo, autor do livro Despertar. E hoje ele vai conversar com a gente sobre um tema importantíssimo, que é autopunição. Fala, Cássio. Despertar com Cássio Ropelato. Um dos grandes desafios no processo do autoconhecimento está muito ligado com a questão da autopunição. E você não tem ideia de como isso é forte na nossa vida. Você já parou para pensar que nós viemos para esse mundo e nós aprendemos coisas do tipo: sou pecador, tem céu, tem inferno, serei julgado, condenado e punido, eu tenho que ser perfeito, eu não posso ser pecador, existe reencarnação como castigo, vou ser punido porque eu não fui um bom menino esse ano, então não vou ganhar o presente do Papai Noel. Toda essa ideia gera em nós, em todos os seres, uma crença na autopunição. Como é difícil para muitos admitir a felicidade. Existe por parte de um inconsciente coletivo uma ideia de que nós temos que estar aprisionados ao sofrimento, que nós temos que pedir, que nós temos que conquistar a nossa felicidade, como se ela não nos fosse dada já por direito, por ser quem somos. A autopunição significa que eu não admito a felicidade. Embora eu cresça, embora eu evolua materialmente, embora eu conquiste coisas,
dentro de mim, eu não me permito ser feliz. A grande maioria das pessoas experimenta, às vezes de forma mais consciente, mas geralmente de forma inconsciente, uma ideia de autopunição, uma crença de autopunição que nos impede de nós nos abrirmos para o princípio da abundância. Nós estamos muito mais conectados, é muito mais real para a gente o princípio da escassez. E se faltar amanhã? E se eu morrer? E se eu não tiver? E se eu não conquistar? Isso é muito mais concreto do que quando fechamos nossos olhos e acreditamos, não através do nosso nível mental, mas através do nosso ser, a essência de que estamos aqui para ser felizes, que estamos aqui para nos realizarmos. E a partir do momento que eu admito para mim mesmo que eu posso viver essa felicidade, essa abundância, então gradativamente vou me libertando dessa autopunição da qual nós somos inconscientemente assolados todos os dias. E aí, e só a partir daí, então eu começo a admitir que ser feliz é parte de quem sou. Que eu posso sim acreditar que o amanhã será melhor. Não necessariamente que corresponda às minhas expectativas, mas que seja para mim uma oportunidade de crescer e evoluir, porque eu estou aqui por um plano de amor, não de punição. Despertar com Cássio Ropelato. Cássio, é sempre muito bom aprender com você aqui e cada semana é um tema que faz parte da nossa vida e que a gente precisa escutar. E agora o Dr. Flávio Arbex, pneumologista, no bloco Respirar, ele fala sobre a liberação das vacinas. Olha que beleza, notícia boa essa semana, hein? Respirar com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Boa noite, então, pessoal. Então, domingo a gente teve um dia histórico, né? Então, 2 vacinas foram aprovadas para o seu uso emergencial no Brasil. Então, esse é um grande passo, né, para o começo do fim dessa pandemia. Será um caminho longo, será um caminho árduo até toda a população brasileira ser vacinada. Isso vai demorar bastante. Então, a gente não pode abaixar a guarda agora, tá? Achar que está tudo resolvido, porque nós temos mais de 200 milhões de pessoas para sermos vacinadas. E é uma briga, o mundo inteiro está lutando por essas vacinas, está querendo essas vacinas. Então não vamos baixar a guarda, vamos comemorar, mas com muita prudência, tá? Então falando um pouco das vacinas, das 2 vacinas que foram aprovadas, tá? Então uma é a do Butantan, que é com vírus inativado, e a outra é a da Oxford AstraZeneca, que é por um vetor viral com adenovírus. As 2 vacinas são bem seguras, tá? Então, nos estudos que a gente tem pouco relato de efeito colateral. Não é para ter medo da vacina. A gente tem que ter medo da doença. A gente não pode ter medo da vacina, e sim da doença, tá? Então, o SUS, o nosso Sistema Público de Saúde, está organizando, né, a demanda que chegar para a gente de vacinas. Então, primeiramente, os profissionais de saúde serão vacinados, aqueles que estão na linha de frente, em contato direto com o vírus e podem transmitir para outras pessoas. E uma ordem será feita para que a população, a partir dos idosos, aqueles que são mais vulneráveis, que moram em instituições de longa permanência, indígenas, tenham a sua ordem para tomar a vacina, e assim vai abaixando por idade e aqueles portadores de comorbidades. Então as pessoas que têm doença me perguntam muito, mas eu tenho tal doença, eu vou poder tomar vacina? É justamente esse grupo que a gente quer proteger. As pessoas que têm doença são aquelas que têm que tomar vacina para não desenvolver a doença. Então, pessoal, acreditem na vacina. Quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus vai se transmitir. A vacina não só protege contra a doença, mas também contra as formas graves da doença. Então, quanto menos gente ficar doente gravemente, menos gente vai procurar hospital, menos pessoas vão ser entubadas, menos pessoas vão morrer. Isso vai diminuir a pressão no sistema de saúde e, com a queda no número de casos progressiva, a nossa vida vai poder começar a voltar ao normal. Mas, repito, isso será um caminho longo que todos temos que colaborar nesse momento.
Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Herbex. Muito bom, Dr. Flávio, as vacinas chegaram com tudo e se Deus quiser, logo, logo estaremos todos vacinados. E agora o Dr. Oscar Munhoz no bloco Odontologia de Ponta também tem sempre uma ótima dica aqui pra gente. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os impactos do Covid-19 na odontologia. O que é importante a gente saber, né? Que existem algumas manifestações orais que o Covid-19 já demonstra que pode causar na boca dos pacientes, tá? Estão descritas na literatura, várias delas, e algumas a gente já ouviu falar nos programas de TV, nas campanhas aí a respeito da pandemia. Né? Uma das alterações mais comuns que a gente relata e até serve como diagnóstico diferencial do Covid, né, em relação a outros tipos de gripes ou outros tipos de infecções é a questão da alteração do paladar. Né? Então a alteração do paladar ela tem uma frequência muito alta, né, acometimento muito alto em quem é infectado, né, em torno aí de 48% das pessoas que tiveram Covid, tem essa alteração do paladar e ela pode estar associada à alteração do olfato e muitas vezes ela pode durar meses, essa alteração, né? Então essa alteração ela pode ser tanto uma perda total, uma perda parcial ou uma alteração mesmo na questão dos sabores, né? Então a gente chama isso aí de disgeusia e outra coisa muito importante é que junto com essa alteração do paladar podem vir consequências através disso, que como o nosso olfato e o paladar eles são responsáveis por estimular a salivação, quando a gente tem essa alteração, abaixa a nossa salivação e podem acontecer a xerostomia também, que é a perda da salivação ou diminuição de salivação muito comum nos pacientes acometidos. E em decorrência disso podem vir também alterações, lesões bucais, como bolhas, como manchas, como placas, descamação na gengiva. Então essas lesões estão descritas na literatura como consequência do Covid. Além disso, o Covid também ele pode diminuir a nossa imunidade, ele diminui a nossa imunidade. E junto com isso, essas lesões elas têm uma tendência de aumentar, junto com o fato de que se a pessoa tem alguns problemas bucais, problemas dentários, como os problemas de gengiva, os problemas de cáries, infecções, entre outras, e a baixa imunidade acontece por conta da infecção, né, do coronavírus, esses problemas bucais eles podem ser agravados. Temos na literatura até relatos de perdas de dente pós-Covid. Então vai um alerta importante para que a população não descuide tanto da higiene bucal quanto dos consultas de retorno, né, no seu dentista para tratar esses problemas crônicos bucais, né, melhorando a condição de saúde, melhorando a imunidade e caso você venha a ser infectado, você não tem os impactos bucais, dentários decorrentes da baixa imunidade do vírus. Tá? Fica o alerta, fica o cuidado, muito importante a utilização de fio, pasta, né, escova e o bochecho, que é um grande aliado hoje em dia para diminuição da carga viral, proteção sua e proteção da pessoa ali que você pode transmitir através das gotículas de saliva, tá? Então um grande abraço e até uma próxima com mais dicas de odontologia. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muito bom, Dr. Oscar, sempre com excelentes participações aqui no Conexão Saúde. E agora tem o que aqui no nosso programa? Tem cheirinho de bolo no ar, momento casa de bolos, porque nada melhor do que começar o dia com aquele bolo caseiro, fresquinho, o cafezinho. E hoje eu vou falar para vocês sobre aquela promessa que você fez quando iniciou o ano. Diminuir o açúcar? Foi isso? Emagrecer? A Casa de Bolos te entende, te dá aquela força com os bolos Diet. Olha que delícia, gente! Tem bolo Diet caseiro na Casa de Bolos. Tem sabor laranja, limão, maçã, maracujá, ó, irresistível. Vá até a Casa de Bolos. Tem duas Casas de Bolos aqui em Araraquara. Uma fica na Alameda Paulista, aqui na Vila Xavier, 1590. A outra na José Bonifácio, ali no centro, número 319. Tem também na cidade de Matão, nossa querida Matão, na Sinharinha Frota. Aproveitem, bolos Diet também na Casa de Bolos. E agora a gente vai direto, né, para aquela receita predilecta
E hoje a nutricionista Tuca Baldan fez algo que eu amo, não sei vocês. Sabe aquele tomate recheado com atum maravilhoso? Receita dela, Tuca Baldan, com a maionese vegana da Predilecta. Minha receita predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan e hoje estou trazendo uma receita de tomate recheado com pasta de atum. E na pasta de atum, olha, a gente vai usar azeitona, o cogumelo da Predilecta e a maionese vegana da Predilecta. Para o mês de janeiro, eu acho que é uma receita bem fresca e bem legal para a gente colocar a nossa vida em ordem, não é? Então vamos lá. Ó, a gente vai usar 4 tomates firmes e aí de preferência tirem todo o miolo, o recheio, se assim a gente pode chamar, tá bom? Uma lata de atum. Aqui deu mais ou menos 35 gramas de azeitona, que são mais ou menos 6 a 8 azeitonas picadinhas. De 30 a 35 gramas de cogumelo também, que eu acho que a gente usou uns 4 ou 5, picadinho em 4, tá bom? E queijo parmesão ralado pra gente gratinar por cima na hora de colocar no forno. Então vamos lá, eu vou fazer essa pastinha aqui com vocês. Aqui eu tô fazendo meia receita, porque eu já tinha feito 2 tomates ali prontos pra deixar, porque o nosso tempo aqui é curto, pra mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá, o atum, agora a gente vai usar a maionese vegana. E aí, pessoal, para quem for vegano também, eu acho que vale eu dar essa dica aqui. Pode fazer, por exemplo, uma pasta de grão de bico com a própria maionese vegana. E aí vocês podem, por exemplo, colocar um molho pesto por cima, que também fica uma delícia. Agora a gente vai misturar aqui, fazer essa pastinha. Eu provo tudo que eu faço aqui pra vocês e posso dizer que ficou delicioso. Agora a gente vai colocar o cogumelo, a azeitona. Eu vou dar uma temperada com sal e um pouquinho de pimenta. E aí, claro, pessoal, podem colocar aqui até um curry para quem gostar. Pode pôr um açafrão. Pode pôr ervas também de sua preferência, aí fica a gosto de vocês, tá bom? Olha, fizemos a pastinha, tá prontinha. De preferência, enquanto vocês vão fazendo isso, já deixem o forno ligado, tá? Numa temperatura média de 180 graus, tá bom? Agora a gente vai rechear os tomates. Olha só. Recheamos um tomate. Agora a gente vai rechear o outro tomate. Olha que delícia. Recheamos o outro tomate. Agora a gente vai pôr um queijinho por cima, o queijo parmesão. E pronto, pessoal. Agora levem ao forno, ó, tá vendo? Vou segurar aqui para eles não caírem. Fica assim, levem ao forno por mais ou menos 20 minutos, tá? Vocês vão avaliando aí conforme o forno de cada um. Ele pronto, a gente tem uma noção por conta do queijo, tá? Ó, o queijo dá uma derretida e a gente percebe que deu uma gratinada. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. A receita fica uma delícia. Até semana que vem. Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde. Hoje é dia de falarmos sobre saúde mental, isso mesmo, Janeiro Branco. É mês de conscientização deste tema também. O entrevistado é o psicólogo clínico João Paulo. Mas antes, eu tenho um recado importante para vocês, que é o H-Saúde, que chegou com tudo aqui em Araraquara. O H-Saúde está na nossa cidade. Eu sei que vocês estão vendo por aí os outdoors do H-Saúde. Chegou saúde com H aqui na nossa região.
e você vai contar com uma nova dimensão em plano de saúde. Um plano forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro da Santa Casa, de todo o corpo clínico, né, médico da Santa Casa, todo o cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Com mais de 40 anos no mercado da cidade de Matão, H-Saúde é tradição, modernidade, experiência, inovação. H-Saúde é atendimento especializado com serviço de qualidade, promove saúde, promove bem-estar. Você, sua família, sua empresa, todos podem ter H-Saúde. Araraquara com mais saúde? Sim, é H-Saúde, é saúde com H. Ligue agora, ligue para mais informações, é 99700-1350 ou 3322-3633. O H-Saúde fica na Avenida Bandeirantes, 436, é entre a Rua 2 e a Rua 3. Combinado? Saúde com H aqui em Araraquara. E a gente volta com a nossa entrevista com o João Paulo do Prado Rodrigues, psicólogo clínico de orientação psicanalítica. E a gente conversa sobre saúde mental. A gente falou da importância da saúde mental. Você quer complementar alguma coisa, João Paulo? Eu ia amarrar uma ideia, Priscila, se é assim, se somos seres que têm consciência da vida e do tempo de vida e de que existe morte, não é uma tarefa muito simples viver o tempo que tivermos com saúde mental. Não é uma tarefa muito simples termos os nossos sonhos, sabendo que alguns podem ser frustrados, e a gente passar pelas frustrações e continuar acreditando e podendo sonhar de novo. Então é uma tarefa difícil, como também não é uma tarefa muito simples caminharmos com a nossa incompletude, que é uma outra maneira de dizer que somos insatisfeitos, somos seres faltantes. Com certeza. Caminhamos sempre tendo que administrar alguma falta. Então, essa saúde mental é ir conseguindo lidar com essas coisas no nosso cotidiano. Mas talvez, pensando aqui alto, viu, João Paulo? Essa incompletude, essa falta, somos seres faltantes que você acabou de falar, também nos impulsiona para buscar o que nos falta. É algo que motiva, que nos coloca para frente também, né? Não sei o que seria, né? Quem sabe um dia se sentir completo, né? Deve ser, eu não sei se algum ser humano já chegou nessa fase, se existe algum relato, mas essa incompletude também eu acho que nos dá esse gás, talvez, para buscar, ou não? Quando a gente tem saúde mental, sim, Priscila. Entendi. Né? Quando você fala isso, eu acho que não. Seres humanos não chegam nessa completude. Sim. Existe um mito dos andrógenos, que eram criaturas de 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas, e os 2 sexos. E eles eram redondos e rodavam felizes pelo mundo. Só lhe foi colocado uma proibição, que eles não podiam subir no Olimpo. E eles subiram, né? Andavam aí felizes, mas um dia algum teve uma ideia, como não pode? Porque a gente pode tudo, a gente é feliz. Resolveram subir no Olimpo. No mito, eles são castigados e divididos ao meio e separados, a parte feminina da parte masculina, e jogada uma para cada lado no planeta. E foram condenados a se buscarem eternamente. Então, até na busca, né, ter saúde mental, estar satisfeito no relacionamento que tem, no casamento que tem, sabendo que ele tem, sim, todos. As imperfeições, os senões, mas que na balança de 2 pratos, eu casaria de novo com a mesma esposa. Teria de novo meus 3 filhos, fazem parte da minha vida. Claro. Né? Então, isso é ter uma saúde mental. E as pessoas que não chegam a essa ideia precisam se encorajar de buscar essa felicidade. Claro. Né? E sabendo que é incompleta já, né? Sim. Que não existe essa completude. E quando, João Paulo, quais são os sinais
É importante, a gente vai falar aqui também o que a Araraquara, a cidade de Araraquara oferece, né, em tratamento para a saúde mental, mas quais são os sinais de que estou precisando de ajuda, preciso buscar tratamento, preciso buscar um psicólogo? Se a gente pensar assim, nessa jornada, e eu me deparo com uma pedra, né? No meio do caminho tinha uma pedra, aí eu tenho uma frustração. Vão haver níveis de reações psíquicas e emocionais que eu posso ter diante de uma atribulação, pode aumentar demais a minha ansiedade e eu ficar numa ansiedade incapacitante, eu ter um ataque cardíaco e eu entrar numa crise de pânico e eu achar que eu vou ter um infarto, que eu vou triste, sucumbir, né? que eu vou morrer. E se eu sou fóbico e tenho medo, mas eu estou enfrentando os meus medos, e se eu agudizar e ficar com o medo que eu não consigo sair de casa, né? Todo mundo tem alguma tristeza, mas se a tristeza me jogar na cama e eu ficar só tendo ideias ruins e eu não conseguir nem cuidar mais de mim, esqueci de falar lá, faz muito parte da saúde mental, eu gostar de mim também. Eu gostar do que eu sou intelectualmente, do que eu sou fisicamente, eu gostar do meu corpo e da minha mente. Precisamos de mais um programa aqui para falar de amor próprio, viu? Sim. Que é um tema belíssimo e difícil de entender. O que é Sim. esse amor próprio, né? Mas assim, a ideia dos sinais, todo mundo sente ansiedade, todo mundo sente tristeza. Se a tristeza ficar exagerada, aumentada, agudizada, ela vai para uma depressão. A ansiedade, enquanto a gente for vivo, a gente vai ter ansiedade. Mas as ansiedades incapacitantes, os medos incapacitantes, precisam buscar um tratamento. Sem a gente falar das doenças mentais mais graves, que existem doenças, lá nos 2 princípios, quando eu falei do princípio de realidade, existem doenças mentais muito graves que a pessoa rompe totalmente com a realidade. Ela começa a ter alucinações, ela começa a ver e ouvir coisas que não existem, né? E aí ela começa a se comportar como se essas coisas estivessem realmente acontecendo, e elas não estão. É o que popularmente a gente diz, ele ficou maluco. Ele está vendo, escutando coisas que não existem. Ele acha que o vizinho vai matar ele. É uma ideia só dele, é um delírio. São doenças mentais ainda mais graves. Ótimo. Então, a partir desses sinais, a pessoa precisa buscar o tratamento. Aqui em Araraquara, como que vocês trabalham o SUS, né? Tratamento para quem busca ajuda para a saúde mental no SUS, aqui na prefeitura, enfim, como que é isso? Priscila, eu digo que eu tenho o privilégio de ter visto o SUS nascer. Eu estava no HC de Ribeirão Preto e eu acredito muito nele, tanto que sou aí a gente se intitula mentaleiro. Não é metaleiro não do rock, é mentaleiro, que são as pessoas que gostam da saúde mental, né? A gente tem uma rede muito boa. Hoje, se eu fosse fazer uma breve descrição, eu também tenho o privilégio de também poder trabalhar na rede privada. Eu tenho um consultório também que trabalho com psicanálise. Mas é muito mais importante a gente falar dessa rede da SUS, rede pública, é isso. né? A gente tem uma rede hoje organizada que a gente tem estratégias de saúde da família, com o médico da família nos bairros. Ele é o primeiro acolhimento de alguma queixa ligada à saúde física e também à saúde mental. Ele pode dar conta ali, pode ser uma coisa rápida, que ele possa até só com uma conversa, um retorno, ou às vezes ele pode lançar a mão até de alguns medicamentos. E isso pode ser suficiente de ser feito ali. Ele pode lançar a mão de ansiolíticos, de antidepressivos, ou mesmo o médico da saúde da família é um médico muito próximo. E a pessoa busca no CRASMA mesmo? Não, isso eu ainda estou lá no bairro. Ah, tá. Na estratégia da saúde da família, que tem várias, hoje acho que são quase 30. Ah, que beleza, entendi, João Paulo. Tá? Se o paciente, esse médico da saúde da família, que é um antigo clínico geral. Entendi. Porque ali ele atende as crianças, atende a gestante, atende o adulto, atende o idoso. Se ele não conseguir e aquele paciente
estiver com sinais de adoecimento mental, aí ele precisa encaminhar. Aí a gente tem a rede de saúde mental, onde a gente tem o Espaço Crescer, que é um ambulatório da infância, onde a gente vai ter a psiquiatra, o psicólogo, a terapeuta ocupacional, as fonos que atendem as crianças. A gente tem um ambulatório que é o Cereja, que é o Centro de Referência do Jovem e do Jovem Adolescente, não adulto, perdão, o adulto é o outro, que é o CRASMA, que é um espaço ambulatorial para os adolescentes. Okay. Os adolescentes é uma população que precisa muito da saúde mental. Muito. A gente tem um ambulatório CRASMA, que é onde eu trabalho, que é o ambulatório de adultos. Tem o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta ocupacional, a enfermeira, com a visão voltada para a saúde mental. E a gente tem os serviços quando o adoecimento é muito grave, antes da gente evitar uma internação psiquiátrica, que são os CAPs, o CAPS 2, que acolhe uma crise, que acolhe um quadro psicótico, que rompeu muito com a realidade, que está tendo alucinações, que os sintomas estão muito incapacitantes, uma depressão muito severa, com ideias de suicídio. A gente também tem o CAPS AD, álcool e droga, para os casos onde... Porque também, olha só, a gente vai conversando, né? Saúde mental também é não morrer dos nossos vícios. Que a gente possa viver deles e não morrer deles. No CAPS AD, a gente vê pessoas que se perderam nos vícios. Estão fazendo muito mal para o físico e para a mente dele, com drogas, com álcool, né? Então, a gente tem esse serviço. E tem o hospital psiquiátrico, que é a ponta quando ele não deu conta nem no ambulatório, nem no CAPS. Às vezes, alguns casos de suicídio, de depressão muito severa, precisa de uma internação psiquiátrica. A gente percebe que a gente tem estrutura aqui na cidade de Araraquara e que a gente precisa buscar, ficar muito atento em relação aos sinais para buscar tratamento o quanto antes, como sempre, não é, João Paulo? Melhor, prevenção é o melhor caminho e não deixar, né, virar uma bola de neve aí também é o melhor caminho. Agora a gente vai lá na clínica da doutora Maria Carolina Arbex. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina Arbex, geriatra, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre demência e o que você, né, a gente pode fazer como prevenção. Então a gente tinha uma dúvida muito frequente, né? Eu acho que muitos pacientes, ou a gente sempre conhece alguém que tem um quadro de demência, né? A demência de Alzheimer ainda é a mais comum. E aí o que eu vejo muito dos pacientes é: doutor, meu pai tem Alzheimer, será que eu tenho risco de ter? O que eu posso fazer para evitar? Então eu queria dizer para vocês que a gente pode fazer muita coisa para evitar. A questão genética tem uma carga muito pequena, né? Então a gente fala 25% de risco, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer para modificar. Então a gente fala que existem hoje 12 fatores que estão às nossas mãos para a gente poder ter um envelhecimento do ponto de vista da memória mais saudável, tá? Então, o primeiro deles que eu queria falar para vocês é a exposição à poluição, né? Que isso infelizmente às vezes a gente não consegue modificar, mas a gente pode lutar para que isso seja melhor. Outra coisa é com relação a algumas doenças bastante comuns no envelhecimento, que é a pressão alta, o diabetes e a obesidade. Então, não é que se você tem essa doença, você obrigatoriamente aumenta seu risco de ter demência. O importante é controlar, então fazer um acompanhamento periódico com o seu médico para que essas condições estejam sempre controladas, tá? A outra coisa tem a ver com nossos hábitos. Então, com relação ao consumo de bebida alcoólica em excesso, é outro fator de risco bem importante. Tabagismo, então cessar tabagismo, né, não só para demência, mas por muitas outras condições, é um outro fator super importante na prevenção das demências também. Sedentarismo, né, então praticar uma atividade física, então ser ativo, né, isso tem um fator muito positivo na prevenção de demência. Outra coisa é com relação a traumatismo crânioencefálico. O que é isso? Se você teve por algum motivo, né, ou tem uma exposição a ter um trauma importante, às vezes um acidente, que você teve uma lesão importante, né, de crânio, tá, com alguma repercussão. Isso é uma outra coisa também, né? E a outra coisa com relação à depressão. Depressão também é um dos motivos
de aumentar o risco de ter demência. Então a gente às vezes menospreza um pouquinho disso, né? A gente está aproveitando que a gente está falando hoje em Setembro Amarelo, a gente tem uma campanha contra a depressão, contra o suicídio. Então, se você passa por isso, acho que procure ajuda, né? Hoje tem muita coisa que a gente possa fazer para ajudar nesse sentido. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Ótimo tema, como sempre, aqui no nosso programa, a doutora Maria Carolina. E a gente recebe agora no bloco Pais e Filhos o Dr. Victor de Almeida. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Agora eu vou falar sobre um assunto importante na nossa saúde diária. Em vigência dessa epidemia da Covid, as pessoas têm que lembrar de duas coisas. A primeira é que nós podemos ter outras doenças. Então, o que eu estou vendo é muita negligência com a parte cardíaca, com a parte mental, com a parte de câncer, das crianças a parte de depressão, outras doenças infecciosas que não sejam a Covid. Ou seja, se seu filho estiver doente, é importantíssimo que você veja o mais rápido possível o que está acontecendo, que o médico consiga estabelecer um diagnóstico diferencial e trate corretamente a sua criança. Por quê? Em qualquer dessas situações, quanto mais rápido você for, mais rápido e melhor vai ser a chance do seu filho sair bem, tá? Aumentou muito o número de infecções agora não virais, tá? Pelo menos é a minha experiência aqui no consultório. Então, a criança ficou com febre, não está bem, não espera muito tempo para levar ao médico. E outra, essa criança tendo uma Covid ou uma outra infecção, ela pode espalhar pela família. Então é importante que também você faça esse diagnóstico e trate as outras pessoas da família o mais rápido possível. Isso é muito importante para a gente, tá? Quanto mais rápido você for ao médico, mais rápido você vai ter uma chance melhor de sair bem em qualquer doença. Você começou com uma dor no peito, está infartando. Se você for rápido ao hospital, você tem chance. Se você deixar para ver o que está acontecendo, esperar, pode ser que já seja tarde. Então isso é questão de bom senso, tá? Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Muito bom, Dr. Victor, como sempre. Agora, Dr. Hélio Primiano, no bloco Visão em Foco. Ele vai também nos dar aquela bela dica para a gente cuidar e muito da nossa visão. Visão em Foco, com o Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. O câncer de pele, que afeta o rosto, pode afetar a pálpebra, pode mutilar. Desde o câncer, tem alguns tipos específicos, o carcinoma vasocelular, que é um pouco mais benigno, o espinocelular, que é um pouco mais maligno, mas que pode deformar. Aquela berruguinha que você vê na pálpebra, aparece no verão de uma forma meio estranha, procure o seu médico oftalmologista ou o seu dermatologista. Não deixe ela passar. Isso pode ser uma fase inicial de uma doença que é tratável no começo, mas que em fases avançadas ela pode até matar, num estágio bem avançado. Não come bola nisso. Isso pode ser uma besteirinha para você, mas isso vai fazer diferença se você fizer o diagnóstico numa fase inicial. O protetor solar vai te ajudar bastante, um boné, um óculos escuro, tudo isso vai te ajudar. Um abraço, aqui fica a minha mensagem. Visão em Foco, com o Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Muito obrigada, Dr. Hélio. É sempre muito bom ter essa equipe aqui no Conexão Saúde. A gente vai para um breve intervalo, mas espere, hein? Fique aí, porque a gente tem aquela receita deliciosa. O que será que ele, o nosso queridíssimo chefe Chico Olive, vai fazer de bom pra gente hoje? A gente já volta com mais programa para vocês. De volta ao Conexão Saúde, a gente volta para o nosso bloco saboroso,
O que será que ele, chefe Chico Olive, fez de delicioso para esse mês de janeiro? Mas quando a gente fala de delícia, de sabor, a gente lembra do nosso Momento Life, que é direto da fazenda para sua casa. A Life Sucos seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas E, antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina com qualquer momento. Life Sucos direto da fazenda para a sua casa. A gente continua aqui com o psicólogo João Paulo. Ele vai dar mais 2 dicas aqui pra gente no final do programa. Mas agora, pessoal, a gente vai lá. Porque hoje é dia de merengue de morango. Fala, chefe Chico Olive. Cozinha saudável, apoio cultural, Nação Verde, diferente como você. Quem ama cozinha, Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. Hoje vou fazer uma receita maravilhosa que tenho certeza que todos aí em casa adoram. Eu vou fazer um merengue de morango. Merengue, não, impossível. Olhando para esse pequeno suspiro, falar que não gosta de merengue de morango. Merengue de morango, isso na verdade isso é um suspiro, não tem nada a ver com... Mas assim... Mas a gente lembra, né? É, a gente lembra, lógico. Em Matão, talvez, que a infância era mais abastada. Aqui em Araraquara, lembra de chup-chup, esticadinho de morango, lembra? É, cara, é isso aí. Bullying novamente. Matão, grande Matão. Grande Beijo a Matão. todos vocês matonenses que adoram o Gastrobar. O Gastrobar está sempre repleto de matonenses. Matonense sabe o que é bom, Chico. Vocês ficam falando mal da gente, eu não sou, mas eu me considero. A gente sabe o que é bom, Chico. Lógico. Um beijão para todos os matonenses lá. Ó, Gastrobar, menu novo, menu reduzido, com coisas de montagem em seu prato, monta seu prato, você faz o que você quiser lá agora. Tá Ele vendo? é seu, o Gastrobar é todo seu. Exatamente, pronto para te receber, com drinks, com aperitivos, com pratos, carnes, peixes grelhados, frutos do mar. Nossa! Tá assim, menos é mais, menos é mais, menos é mais, entendeu? E menos sempre é mais, né, Chico? Sempre. Podemos voltar à receita? Vamos lá. Para o creme, eu não faço merengue só com chantilly. Não. Chantilly é fácil. Açúcar, leite lá, pá, bate. Eu faço um creme Bavarian, receita antiguíssima. De mamãe? Não, da tia Verinha. Tia Verinha? Madrinha Verinha. Ela fala que tem que ser na lata, por isso que eu trouxe a lata pra... uma lata de leite condensado, 2 de leite e 1 de creme de leite. Olha, anotaram? Please. 2 de leite, 1 de leite condensado e 1 de creme de leite. Mandou bem, Chico. A tia põe 2 gemas de ovos, eu ponho 4, porque eu quero mais consistência e mais sabor. Só que eu tiro a película lá, as coisinhas todas. Vou misturar tudo isso antes de levar ao fogo. Depois eu levo ao fogo. Na hora que começar a borbulhar essa poção que a gente falou, eu vou acrescentar... Que bruxo! 1 colher de maisena de sobremesa com 2 colheres de leite em pó. Olha! Não é leite ninho, não estraga tudo, é leite em pó. Isso não era da tia, eu que pus para engrossar mais rápido e dar mais sabor e consistência. Logo, portanto, todavia, a receita é dele, não tem nada a ver a receita mais com a tia dele. Ok? Exato. Seguimos. E aí eu faço esse creme maravilhoso, que eu Nossa, saquei Chico. aqui, porque eu vou montar uma taça para a senhora. Tá A gente vendo? começa brindando o ano de 2021. Exatamente, com merengue de morango. Eu vou pegar essa taça, pegar uma caldinha de morango, que tá congelada aqui, ó. E dar uma enfeitada meio rústica. Porque depois... Nada certinho, né, Chico? Nada. A gente não gosta de nada certinho. Isso. Mas isso vai dar um efeito muito legal na montagem da taça. Você vê, um doce simples, né? Fala de merengue, lógico, eu não vou ficar horas na cozinha para fazer o suspiro, né, dona Priscila? Eu vou lá no supermercado, tem ele bonitinho assim, ó. Perfeitinho. Acabou. Então, primeiro é ele, tá? Por isso que eu falei. Lá no fundo. Dá pra ver aí, Você Nick? tirou sarro de mim. Exato.
A gente não pode perder a oportunidade. É claro, eu O mundo é concordo. feito de oportunidades, minha senhora. Claro, empreendedores são assim. São. Não conheço, mas você tá falando. Vamos lá. Por que eu ponho na manga? Pra fácil de moldar. Também dá pra fazer zigue-zague num pratinho, fica bem bonito. Nas minhas mídias tem como um vídeo lá também. Que pode ver. Mídias Chico Olive, @ Chico Olive Instagram, Chico Olive Facebook. Mande mensagem pra ele, porque ele adora, gente. Isso, e agora a Ele nova é carente. página Olive Gastronomia, que tem tudo lá, tá bom? Todas as O que eu marcas pus agora? Olive. Você pôs o Creme. Presta atenção na receita, o pessoal tá em casa ali, gente, né? creme. Agora eu vou pegar os moranguinhos. É assim que fala, né? Isso, A morango. lata da tia Verinha, que já não faz mais parte. Aí eu vou cortar ele assim, ó, dona Pri. Tia Verinha. Aí você vai colocar ele assim bonitinho pra mim, que você lavou a mão, né? Ontem à noite. Vai colocar bonitinho assim, eu vou cortando, tá bom? Higiênica. Né? Eu posso te ajudar de alguma forma, né, Chico? Não é? Preciso prestar pra alguma coisa. Quantos moranguinhos mais eu ponho aí? Ah, mas uns dois, acho que... Ah, esses dois acho que não. Uhum. Paciência. Isso, arte. É. São virtudes que eu acho que a gente conquistou um pouquinho em 2020, Chico. Você acha? Ah, sim, a gente teve que Eu ser mudei paciente, minha vida, querendo ou viu? não. Mudei minha vida. A pandemia Mudou? serviu pra mudar muita gente, né? Eu mudei a minha vida. Tô aproveitando mais minha filha, tô cozinhando mais em Meiloca. casa, tô deixando meus funcionários trabalharem mais. É, tá porque menos, só eu menos trabalho. centralizador. É, menos centralizador. É, não é E a coisa importante. funciona, viu? Não A é gente tem que você- confiar nas pessoas. É, né, não Chico? acho que você é a única bolacha do pacote, não. Não. pessoas E às vezes fazem. nem tem o pacote. Exatamente. Aí esse restinho eu vou pôr no meio. Bem bonitinho assim. Ó, garoto. Ai, Chico. Aí eu vou pôr mais um pouquinho de suspiro. E vou colocar mais creme. Mas esse creme que você passou a receita no início do programa. Exatamente, que eu pus aqui no saquinho. Da tia Pra ele Vera, ficar mais Chico Olive. Consistente e eu poder moldar do jeito que eu... graça, Chico. Eu amei. Amei essa receita. Né? Não, você vai ver o creme, que delícia. É. Ah, essas bolinhas pretas do creme, eu esqueci de falar. A fava da baunilha, tira, passa a faquinha, põe pra... Né? Pode usar a essência? Pode. Pode. Gostaria que você escolhesse um morango pra finalizar a sua sobremesa. Nossa, por favor. gente. Deixa Tá? eu ver como... Este morango, Chico Olive. Agora nós vamos para o chantileco. E o chantilly é legal isso, ó. Ele vai realçar aquela cor de morango que eu queria nas laterais. Não, a montagem desse prato é tudo, né, Chico? É assim mesmo. Além da receita ser deliciosa, olha só. E é fácil, que olha o coisa efeitão linda, que você olha o faz. efeito. Vamos começar bem este ano de 2021, meu povo. Não? Ó, esse bonitinho? Só Vamos que eu vou com pôr só fé? pra... Eu Você vou quer fazer o outro, controle. que é Não, menor? não. Eu vou fazer diferente pra você não... Deixa eu pensar, que faz tempo que eu não faço isso. Aqui. Corta aqui. Corta aqui. Vamos lá, dar uma quebradinha nele assim. Ah, entendi o que você queria fazer, garoto. Garoto Chico Olive. Estamos lequezinho finalizando já a nossa morango. receita. Posso experimentar, Chico? Por favor, senhora. Nossa, Aqui. Chico, eu querendo emagrecer. Não, janeiro ninguém Gente, emagrece. que Ou que é em faz? dezembro, ou senão, né? Se não pega só o chantilly, pega o creme. Eu preciso pegar o creme, eu não achei. Olha lá. Peraí, Chico. Por isso que eu Pega não o queria. creme aí. Peguei. Ó. Aê. Olha a crocância. Delícia, né? Creme é foda. Gente, Chico Olive, mês que vem você está de volta, meu querido? Estaremos, Se eu Deus e nossa quiser. equipe de chefes aqui no Conexão Saúde, cozinha saudável. Cozinha Saudável com Priscila de Paula. Beijo. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Sempre
Muito bom, chefe Chico Olive, tê-lo conosco aqui no Conexão Saúde. Essa receita fácil e deliciosa, que é o mais importante. Fácil para mim também é importante, viu, pessoal? Porque a gente gosta de praticidade. Fácil e deliciosa de fazer? Arrasou, Chico. Como sempre, muito obrigada. E a gente volta aqui falar com o João Paulo para a gente finalizar o nosso programa, João Paulo. Você falou que queria também falar da questão da mulher e do idoso, que também a prefeitura tem apoio aqui em Araraquara? Eu esqueci, e não seria justo deixar de citar. Existe um serviço, um centro de referência da mulher. É um serviço de acolhimento, sobretudo em saúde mental, para mulheres e até mulheres vítimas de violência. Existe também um serviço do idoso, que acolhe um geriatra e psicólogos e fonos e terapeutas ocupacionais que vão acolher a saúde da terceira idade. Muito bom. E você falou de uma dica, Priscila. Fiquei pensando, para a gente ter saúde mental, a primeira dica é te agradecer a oportunidade de estar aqui. Imagina, nós que agradecemos. E a outra, nessa nossa caminhada, me faz lembrar um pouco da música do Raul. Quando a gente se deparar com a nossa incompletude, quando a gente se deparar com somos seres faltantes, que a gente lembre que a gente deveria estar contente porque conseguimos comprar um Corcel 73, né? E mesmo sabendo que um dia a morte vai chegar, que a gente viva plenamente, que a gente procure viver bem, né? E na música do Raul ele fala que ele estava lá no apartamento com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, né? Que a gente saia do apartamento, da casa e vá atrás da vida, que a gente consiga ter um trabalho que a gente gosta, que eu sinto que você faz isso com tanto prazer, né? Que a gente faça o que a gente gosta de fazer, que a gente cuide das pessoas que a gente ama, que a gente cuide da nossa parte espiritual, que também faz parte da nossa saúde mental. Com certeza. Olha, finalizamos aqui com o Raul. Se tocou Raul, é coisa boa, não é, João Paulo? Olha que beleza. Sim. A gente agradece e muito a sua participação. Muito bom tê-lo conosco no Conexão Saúde. Espero que seja a primeira vez de muitas, para a gente falar de muitas pautas interessantes aqui para o nosso público. Realmente a gente participa da vida, a gente gosta do que a gente faz. A gente fica por aqui, muita saúde e até semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, seu plano, seu hospital, Suco Life, laranja da fazenda, Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região.